Aleluia. Ele é santo. Sim, Deus. Ele é santo. Estamos treinando aqui o que vamos falar na eternidade. Santo, santo, santo. Você vai estar lá comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é o nosso culto ágape. De tempos em tempos precisamos aquecer e nos lembrar do papel da unidade, do que Deus espera de nós e como isso é difícil viver. Mas nós precisamos aprender na palavra e depender do Espírito Santo para que em Cristo nós alcancemos essa condição. Vamos ler o verso 3 do capítulo 3 de Amós. Glória a Deus. Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vamos ler juntos, amados? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. O que é um acordo? Eu olhei na internet, tinha uma definição que eu praticamente entendi que era ideal e eu anotei aqui exatamente a definição da internet. Não é uma definição minha, mas eu faço minha essas palavras agora. Um acordo é qualquer evento em que duas ou mais pessoas ou partes se comprometem a fazer algo juntas. Então, um acordo é quando temos pessoas que se comprometem por algo específico e vão fazer isso juntos. Andar em acordo é mais do que dizer eu concordo contigo, porque às vezes a gente concorda, mas não concorda com tudo. E aí aquilo que a gente não concorda, a gente não ajuda, a gente atrapalha, a gente corre esse risco. Então, andar em acordo é muito mais do que dizer eu concordo com você. Mas é ter um relacionamento que expresse isso. É ter comunhão. É viver o mesmo propósito. Andar em acordo é ter o mesmo propósito. Seja isso na família. Uma família que não anda em acordo, a tendência é o divórcio acontecer. Uma empresa que você, como funcionário, não está em acordo, fala mal da empresa, atrapalha a vida da empresa, em algum momento vai entender que você não consegue, ou alguém lá não consegue ficar com você. Porque você está ali, mas não está. Igreja não é diferente, o local que você participa, a rua que você mora. Se o tempo todo você reclama da rua que você mora, você precisa tomar uma posição, abençoar a rua. Eu não estou dizendo que você tem que sair da rua, você tem que abençoar a rua. Começar a enxergar aquela rua de uma forma diferente. Deus te colocou ali, tem um motivo. E nós precisamos lembrar disso. As pessoas que não concordam com o que a palavra de Deus estabeleceu, não andam com ele. O que não concorda com o que está na palavra de Deus, não há acordo, não anda junto com Deus. A Bíblia diz que teve um homem que andou tão junto de Deus, que Deus o tomou para si, Enoque. Ele foi transladado, porque ele andava com Deus. Nós precisamos entender que nem com Deus a gente anda se não tiver acordo. Se for só do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, a gente vai ficar alienado de Deus também. E às vezes a gente se engana, porque a gente acha que está fazendo a vontade dele, desde que ele seja o gênio da lâmpada. Eu também li que acordo em hebraico significa pensar da mesma forma. Irmãos, isso aqui é mais uma dificuldade, humanamente falando. Ou seja, duas pessoas não podem caminhar juntas se pensam diferente. É o que a Bíblia diz, é simples assim. Andar em acordo é estar com a mesma unidade que há no céu. No céu, quem rebelou lá saiu. Não ficou lá. Andar em acordo é trazer a realidade do céu para a terra. Simples, amado, não é. Não é simples. Nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Nós pensamos de jeito diferente. O pastor Josué Brandão, eu estava ouvindo alguma coisa dele. Ele já pregou muito sobre unidade, muito. Ele tem uma igreja grande e eu imagino quanto desafiador deve ser, quanto maior a igreja, manter a igreja unida. Se um grupo pequeno como o nosso já é desafiador, imagine uma igreja com muitos membros. Isso se torna mais desafiador ainda.
Mas ele sinalizava uma história que eu não gravei de cor, eu não tenho de cor, mas o sentido dela era mais ou menos assim. Na carpintaria, o martelo falou que ia dominar uma reunião, direcionar uma reunião para as demais ferramentas. Era algo mais ou menos assim. E alguém disse assim, não, martelo, você não pode, porque você vai martelar todo mundo. E você vai estragar tudo, você não vai fazer direito. E aí alguém falou, não, é o parafuso que é a melhor pessoa. Não, mas o parafuso fica enrolando. Ele não vai sair do lugar, ele vai ficar ali, é a mesma coisa. Aí alguém falou, e o metro? Coloca o metro vai ser bom. Alguém falou, não, ele vai ficar medindo todo mundo. Ou seja, não tinha ninguém. Porque alguém sempre não gostava do jeito do outro. Isso, amados, envolve vocês e a mim. E é por isso que o Espírito de Deus precisa promover o que a gente não sabe fazer. Porque nunca vai ter ninguém certo. Vai ter sempre alguém torto com alguma coisa. E quando o carpinteiro chegou, pastor Josué Brandão, depois eu vou passar a mensagem inteira, vocês vão ver o contexto todo, posso passar o link para vocês. Depois, quando o carpinteiro chegou, eles ficaram todos quietinhos, o carpinteiro usou o martelo, usou o parafuso, usou o serrote, usou tudo, né? Todos os instrumentos, e fez o que era proposto fazer. O tempo que eles estavam lá, olhando o jeito de cada um, ali o carpinteiro não parou para questionar o que o martelo faz, ele simplesmente fez. Ou seja, o destino para o qual o martelo existe, o carpinteiro fez. E entre eles estavam lá discutindo o que cada um contribuía ou deixava de contribuir, e enaltecendo os defeitos. E essa é uma qualidade do ser humano, infelizmente, que na verdade eu falei qualidade, mas é um defeito. De enxergar, muitas das vezes, o que o outro faz de ruim e não dar conta disso. E isso, amados, como eu falo sempre, pregar para 10 pessoas é desafiador, porque esbarra em alguém. É muito difícil, é muito difícil. Quando a gente prega para 50, como eu falo sempre, fica muito mais fácil, porque dilui, eu não conheço as pessoas. Pregar para 10 é difícil, porque eu conheço vocês. Qualquer coisa, pode alguém se sentir martelo, pode alguém sentir o parafuso, pode alguém sentir o serrote, pode alguém sentir o metro. E achar que eu estou me sentindo Natal. E como isso é difícil, que o Espírito de Deus fale apesar de mim. E apesar da palavra, que é unidade. Culto ágape não tem outra direção. Ceia não tem outra direção. É comunhão. Nós precisamos alinhar com a palavra. Quem anda em unidade, soma, é mais do que somar na missão. A apóstola Débora Guilherme, ela falou assim, quem anda em unidade multiplica. Não diminui, não subtrai, e nem só soma, não. Porque somar eu vou com você, o que é para fazer? Estou junto para fazer. Mas é multiplicar, andar em unidade é mais do que isso. É mais do que estar junto quando todo mundo vê. Andar em unidade é estar junto quando ninguém está vendo. É estar junto quando você mantém a palavra do que foi combinado. E não fala diferente porque as pessoas não estão presentes. E isso serve para todo mundo. Isso serve para mim e isso serve para você. Se temos a visão de irmos em determinada direção, precisamos em unidade o quê? Somar esforços e irmos juntos, irmãos. Precisamos tentar fazer isso. Irmos juntos. Então, eu tenho tentado nessas programações que a gente vai à rua, não dá mais delegar nenhuma outra atividade para ninguém mais. Por quê? Porque parte da igreja não ia junto. Aí nós vamos e parte fica para trás. E é errado isso. Nós queremos ir juntos. É evangelismo? Cadê a igreja inteira lá? É para distribuir folheto? Cadê a igreja inteira lá? É para ir para o passeio? Cadê a igreja inteira lá? 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é difícil essa parte para Paulo, porque ele tem que pedir em nome de Jesus. E ele diz, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, como isso aqui é difícil de viver. Por isso ele roga em nome de Jesus. Porque só a orientação dele como apóstolo, alguém ia falar o quê? Ah, isso não é de Deus não, está inventando moda, está achando que ele é o cara.
E não ia fazer. Muita gente não ouvia Paulo. E hoje a gente sabe o nome e o vulto de Deus que aquele homem era, que aquele homem foi. Mas ele diz, ele roga, ele pede encarecidamente, rogar é isso, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Irmãos, se a gente acordar aqui, é para ir para a direita, e 1 ou 2 ou 3, sei lá quantos, falar, não, aqui, vamos para a esquerda. A pastora está falando para ir para a direita, vamos para a esquerda. É isso aqui que a gente está dizendo que vai ser falho na nossa vida. Se é para ir para a direita, nós vamos todos para a direita, em nome de Jesus. Vamos somar esforços. Não vamos orar contrário. Não vamos torcer para dar errado, para dizer, lá, tá vendo ali, estava errado. Eu falei que estava errado. Isso não é de Deus, amados. Se eu falava isso no meu coração, só o Espírito Santo pode gerar isso. Jesus gerou isso na cruz. E o Espírito Santo pode crucificar muita coisa nossa. Levar a cruz e mudar a nossa sorte. Quando nós não estamos em acordo, nós corremos o risco de incentivar a divisão. Mateus 16:18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que edifica a igreja? Jesus, é isso que ele está dizendo aqui. Em nome dele, nós estamos lendo. E Jesus está dizendo, e sobre esta pedra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, era a pedra. Edificarei a minha igreja. É o Senhor Jesus que edifica a igreja. Mas qual é o nosso papel enquanto igreja? Se Jesus é que edifica a igreja. A resposta está em 1 Coríntios 3, verso 9. 1 Coríntios 3, 9 diz, porque de Deus somos o que, irmãos? Cooperadores. O nosso papel é cooperar com a obra que é do Senhor. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele é a pedra. E a partir daí, nós somos aqueles que, firmados na rocha, vamos edificar com Ele. Somos cooperadores com o Senhor. E como faremos essa tarefa de ser cooperador se nós não andarmos, não tivermos acordo entre nós? A missão maior do corpo de Cristo é proclamar as boas novas. Essa é a missão maior do corpo de Cristo. Qualquer igreja vinculada ao corpo de Cristo, a missão maior dela é proclamar boas novas. Mas cada ministério específico, Deus deu uma missão profética. E qual é a missão profética? Qual é o propósito, o destino, melhor dizendo, o destino profético da Tseva World Church? Ministrar cura interior e libertação. Esse é o destino profético desta casa. E aqui tem um desafio. Eu tenho aprendido, irmãos, eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu não gravei ainda. Talvez também estruturar uma palavra quando Deus colocar no meu coração para que seja feito assim. Mas eu tenho aprendido, e segunda-feira nós temos estudado aqui com alguns irmãos isso. A mesma unção que abençoa, ela pode nos amaldiçoar. Um dos exemplos mais fáceis da gente lembrar é de Geazi e Eliseu. Geazi olhou e falou, Eliseu, vem olhar aqui, ó, os inimigos nos cercaram. Eliseu orou de que forma? Senhor, abre os olhos do moço, para que veja. E aí os olhos de Geazi foram abertos e ele viu carruagens de fogo. Ele viu ali a presença sobrenatural de Deus na retaguarda daquela situação. Mas logo depois o texto bíblico diz o seguinte. Eliseu não orou pedindo ao Senhor que aqueles anjos fizessem o trabalho. Que aquelas carruagens de fogo acudissem a ele e a Geazi. Eliseu fez a seguinte oração. Senhor, fere esse exército de cegueira. A mesma unção que deu vista a Geazi cegou todo o povo.
E esta é a nossa responsabilidade diante de Deus aqui nessa casa. Porque nós temos esse papel, esse destino profético de cura e libertação. E se nós não cuidarmos, nós vamos nos destruir. Porque nós vamos gerar mais ferida do que solução. A mesma unção. Deus tem falado isso comigo muitas semanas já. Aqui na segunda, já umas 2 semanas a gente vem falando sobre isso. A mesma unção que abençoa, ela pode trazer prejuízo. Ela pode trazer um princípio difícil. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Mateus 12, 25 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Aqui fala que Jesus estava conhecendo os pensamentos daquelas pessoas. E aí ele disse o que está subentendido, que ele entendeu no pensamento de cada um, que não estavam nem falando com a própria boca, mas estavam pensando. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou seja, não terá vida. Não vai frutificar, não vai a lugar nenhum. E toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Amados, o Senhor fala tão claramente para nós aqui, que nós precisamos estar atentos. E pedimos ao Senhor um só coração, por mais difícil que isso seja para nós. Mas nós precisamos pedir, porque senão nós vamos atrapalhar a obra aqui. A começar de mim. Nós vamos atrapalhar a obra neste lugar. Porque se o mundo não nos vê portadores da luz, o mundo não nos vê portadores de sal, o mundo não nos vê como alguém que realmente segue a Cristo e vive aquilo que o Senhor tem pedido de nós, o mundo não achará esse endereço aqui. Essa responsabilidade é minha e sua. Nós somos muito diferentes, mas nós precisamos entender que a nossa diferença, quando ela não está alinhada ao que a palavra de Deus diz, quando ela não está alinhada ao que a Bíblia diz, nós vamos precisar aprender a mudar o nosso pensamento. Porque se o nosso pensamento não está em harmonia com o que a palavra diz, nós precisamos mudar o nosso pensamento. E isso é qualquer um de nós. Enquanto igreja, o esforço de todos precisa estar voltado para o mesmo fim. Sábado, nós vamos ter o evento, a palestra para os casais. Em unidade, onde Deus te colocar. Viva em unidade no seu trabalho. Viva em unidade lá na sua família, no meio dos seus familiares. Não tem como. Onde Deus te colocar, procure estar em acordo com aquela filosofia daquele lugar. Se for trabalho, se for questão da família, procure estar em harmonia com aquela filosofia. A Bíblia diz que, Salmo 133, ele fala, é na união que o Senhor ordena a sua bênção. Que a gente consiga, em nome de Jesus, viver isso de uma forma diferente. Que o Espírito de Deus trabalhe no meu coração e no seu, tudo o que precisa. Que a gente consiga ter sensibilidade, não é só para ouvir, mas no falar, a começar de mim. A começar de mim. Em nome de Jesus, que seja assim comigo e com você. Vamos orar? Coloque-se de pé, coloque sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor que Ele te diga, a semelhança da mamãe que lá naquela sala de emergência da UTI, ela orou perguntando, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe para aqui? Qual é o propósito? Qual foi o propósito dessa palavra no seu coração? Qual foi o propósito? Será que foi só gerar uma crítica? Ou será que Deus tem autoridade para usar até a pastora Lucília para abençoar a sua vida? Qual é o propósito? Qual é o propósito de andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Qual é o chão da sua vida que precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus para que a união e o acordo sejam estabelecidos? Em nome de Jesus, ore ao Senhor pela sua vida, ore ao Senhor pela vida desta igreja, ore ao Senhor pela vida da sua pastora. Se algo precisa ser ajustado na vida da pastora, não é só responsabilidade dela, ela já faz isso, pode ter certeza. Mas é da igreja em estar orando por ela.
Quanto tempo? Talvez isso não ocorra. Ore por isso, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez. Entregamos a Tua palavra lida, explanada, Senhor, te pedindo que o Teu Espírito, Senhor, fale a cada um conforme a necessidade de cada um. Que haja, Senhor amado, um encorajamento do céu dentro de nós para buscarmos, ó Deus, apesar da dificuldade humana, sermos um. Apesar da dificuldade humana, andarmos em acordo. Ensina-nos, ó Deus, que não somos um povo de uniforme, que veste igual. Somos diferentes, vestimos diferente, mas pensamos a partir da Tua palavra, alinhados com a Tua palavra. Então precisamos pensar de maneira semelhante, como a Tua palavra orienta. Senhor, em nome de Jesus, que não haja em nós qualquer espírito de divisão e que haja em nós a condição de nos esforçarmos para sermos um, como Cristo em Ti dá um exemplo de serem um. Eu e o Pai, o Senhor Jesus falava, nós somos um. E o Senhor Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. Em nome de Jesus, Senhor, produza isso em mim. Produza isso nesta casa, Senhor. E que em nome de Jesus, esse tempo de sábado seja precioso. As pessoas que ainda não puderam convidar, que tenham uma habilidade do céu, uma estratégia do céu, em convidar e essas pessoas estarem aqui para serem abençoadas, para ouvir, ó Deus amado, aquilo que o Senhor já colocou no coração do pastor Marcos e da Daniele, Senhor. Em nome de Jesus, os teus filhos, proteja os teus filhos do mal, guarda a vida deles durante essa semana de qualquer investida das trevas e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos estar celebrando a Tua presença com esses casais no próximo sábado para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana vitoriosa, dá-nos uma semana, Senhor, de livramento, dá-nos uma semana cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com a minha mãe lá no 5º andar daquela enfermaria, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.